Espírito Santo colocou no meu coração esses dias a respeito de um personagem chamado Ló. Ló, a síndrome de Ló. O homem que fez da sua vida passiva terminar em destruição. A passividade de Ló destruiu a casa dele, destruiu a semente dele e amaldiçoou toda uma geração. E ele é chamado de homem justo, ou seja, pode o homem justo ser salvo e mesmo assim ele viveu uma vida passiva? Você vai ver que pode. Você vai ver que pode. Uma pessoa pode servir a Deus, pode ter experiências com Deus e mesmo assim ser passivo nas atitudes que tem que tomar. E uma das coisas que eu e você tem que entender, nós temos que ter iniciativa. Você não pode viver só à base de reações, você tem que agir. Você não pode viver só na base da defesa, você tem que atacar. E toda vez que você não age, você vai reagir às circunstâncias. E nem sempre as nossas reações vão ser benéficas. Abre comigo em 2 Pedro, capítulo 2. Eu quero pegar onde a Bíblia diz o que ele é. Eu não posso falar o que ele não é. A Bíblia diz que uma pessoa é isso, então a pessoa é isso. Deus vai mostrar aqui na Escritura Sagrada, através da pena de Pedro, que Ló é chamado de justo. Ou seja, Deus o justificou, Deus o restaurou, Deus o salvou. Quando a Bíblia diz que o justo Ló declara que ele foi justificado, a palavra justificado significa estar isento diante da lei, ou seja, está livre. Não vai ser condenado diante do juiz. Quando você ouve na Bíblia Sagrada, Jesus te justificou, ele está usando um termo legal, um termo de tribunal. Ele está dizendo que diante do juiz de toda a terra, você está de pé, você está livre da sentença. É por isso que rejeitar o perdão de Jesus, rejeitar a salvação que se propiciou na cruz, é você rejeitar a justificação da sua vida. Eu e você só podemos ser justificados mediante a fé no sacrifício da cruz. É como se ele pegasse os créditos de Jesus e colocasse na minha conta negativa. É como se ele pegasse a vida santa de Jesus, de justa, e aplicasse no meu coração. É isso que ele faz. Então a palavra justificação, todas as vezes que você lê, você tem que entender, é Deus declarando aquela pessoa isenta do juízo, livre da condenação. Mas isso não quer dizer que uma pessoa livre do juízo, ela possa não falhar, não errar na sua caminhada espiritual. A sua caminhada espiritual, mesmo sendo justificado por Deus, pode ser uma caminhada dolorosa, ou uma caminhada mais acessível, mais agradável, ou uma caminhada de mais erros do que acertos. É você que decide, através das suas iniciativas, através das suas escolhas. Olha o que diz o texto aqui em 2 Pedro 2, no versículo 6 a seguir. Ele está dizendo sobre a destruição dos falsos mestres. Ele está dizendo que Deus não poupou os anjos, no versículo 4, que abandonaram a glória da presença de Deus e seguiram a Satanás, estão presos em cadeias eternas até o dia do juízo. Versículo 5 diz que ele não poupou o mundo antigo na época de Noé, veio o dilúvio. E no versículo 6, olha o que diz aí, leia comigo bem alto. Também condenou, continue, reduzindo as cinzas, tornando exemplo do que sucederá aos que vivem praticando mal. Ele está dizendo, Sodoma e Gomorra é um exemplo que você não pode seguir, aonde aqueles que praticam mal serão reduzidos a cinzas. Versículo 7, leia bem alto. E Deus livrou enfadado, que vivia oprimido, enfadado com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos, homens abomináveis. Ou seja, a vida desse justo ficava incomodada todos os dias. Todos os dias que ele ia para a porta, porque ele se tornou juiz de Sodoma e Gomorra. Ele se tornou um grande homem na cidade de Sodoma. Ele atendia a porta da cidade. Toda vez que você lê a porta, significa alguém de autoridade. Ló se tornou autoridade naquela cidade.
E nota uma palavra aqui, diz que ele vivia enfadado, a sua alma ficava oprimida. Esse é um sinal que você é justificado, quando você não tem prazer no pecado, quando você não tem prazer nas coisas abomináveis que acontecem aí fora, quando você repudia o pecado, quando você enoja aquelas práticas erradas. Porque infelizmente tem pessoas que têm prazer no erro, tem pessoas que têm prazer no chiqueiro, tem pessoas que têm prazer naquilo que é abominável. Ló, diz a Bíblia que ele agoniava dentro dele, tinha agonia, ele tinha enfado pelas condutas abomináveis daquele povo. Versículo 8, olha o que diz aqui: porque esse justo, que pelo que via e ouvia, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo as suas obras injustas. Ou seja, a Bíblia declara que Ló era justo, amém? Diga, Ló era justo. Mas isso não impediu tragédias na vida dele, isso não impediu circunstâncias desagradáveis na família dele, na vida dele, na história dele ficou maculada. Por que será que a história dele ficou maculada? Mesmo ele sendo justo, à luz da Escritura Sagrada. É isso que nós vamos ver nesse momento. E eu e você podemos tomar algumas decisões semelhantes a Ló. E nós temos uma história complicada na nossa trajetória. E pessoas lembraram da nossa história e declararam: um homem justo, ela é uma mulher justa, mas sempre tem um mais. Você não pode deixar esse mais ser acrescentado no teu currículo. Ah, ele era um homem fiel, ele era uma mulher fiel, mas Ló, você, quando lê a história de Ló, você fica incomodado. Eu estava meditando sobre isso e me incomodou. Que uma das coisas que leva a pessoa ao enclausuramento, a uma vida emocional debilitada, a uma vida pessoal fracassada, a uma vida não realizada, começa com passividade. A passividade é a arma que o diabo mais deseja e você abraça. É uma cápsula de letargia, como um sonífero. Ele joga no teu espírito e você fica uma pessoa inerte, uma pessoa inapta, uma pessoa imóvel, uma pessoa intimidada, uma pessoa paralisada. Uma pessoa no beco sem saída, sem reação. Já viu uma pessoa sem reação? É o que você vai ver na vida de Ló. Porque ele tomou algumas decisões que foi culminando na perda da família dele. Algumas decisões que eu e você toma vai refletir na nossa semente, vai refletir na nossa geração. Isso se chama posicionamento. Eu e você temos que ter posicionamento. Você não tem como ficar indiferente às coisas de Deus. Ou você simplesmente a rejeita, ou você a abraça. Olha o que diz aqui, por favor, vamos lá comigo aqui, em Gênesis capítulo 19. Eu quero pegar esse texto contigo aqui. Nota que nós falamos que Ló era justo. A Bíblia diz que Ló era justo. Mas olha o que acontece com ele aqui no capítulo 19, que me assusta, ao mesmo tempo me adverte. Eu não devo seguir esses padrões que o justo Ló seguiu. Ele foi justo, mas eu não devo seguir alguns padrões que ele seguiu. Gênesis 19, todos acharam? Versículo 15. Lembra que Deus havia dito para Abraão, no capítulo 18: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era um povo que estava do lado dos carvalhos de Manre, onde morava Moisés, onde morava Abraão. E de repente houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Ló acabou, não tomando algumas decisões. E Abraão tomou uma decisão e diz: escolhe para onde você quer ir. Se você escolher para o sul, eu vou para o norte. Se você escolher para o leste, eu vou para o oeste. Engraçado que quem tinha promessa abriu mão da escolha. Porque quem tem promessa não depende do lugar, depende da promessa. Ló, ele viu vantagem nessa decisão do tio dele, e ele tomou a decisão: eu vou para Sodoma e Gomorra. Eu quero te mostrar a consequência dessa decisão que ele tomou. Versículo 15, todos leiam.
Ao raiar da aurora, ao amanhecer, os anjos apertaram, leia, mãe. Apertaram, levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Levanta-te, apertaram a Ló. A minha versão diz que eles forçaram a Ló. Olha o versículo 16, leia bem forte. Ele, porém, demorava-se, hesitava-se. Eles pegaram ele pela mão, bem como sua mulher, as suas duas filhas, conduzindo a força, conduzindo pela mão sua mulher e suas filhas, sendo os senhores tiraram e puseram fora da cidade. Tem versão que diz que colocaram a força para tirar ele. O interessante é que aqui você vê o padrão desse homem. Esse homem era hesitante, esse homem era paralisado. Esse homem, essa pessoa, esse justo, era empáfio, ele tinha empáfia. Ele era procrastinador, ele sabia o que tinha que fazer e não fazia. Ele demorava em fazer o que era o certo. E toda vez que você demora a fazer o que é o certo, você compromete a tua vida e a tua história. Toda vez que você não decide o que tem que decidir, você retarda as promessas de Deus e você pode complicar a tua história. A vida de Ló é um quadro terrível. Um homem que viveu à sombra do seu tio. Quando você vê em Gênesis capítulo 12, Deus diz para Abraão: Abraão, sai da tua parentela, vai à casa, ao lugar onde eu te mostrarei. Ele vai, e diz o texto no capítulo 12, que Ló foi junto com ele. No versículo 5 diz isso, 12, 5. Levou consigo sua esposa Sara e seu sobrinho Ló. Deus havia dito para Abraão: sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Interessante, me parece que Abraão, ele leva Ló de rebote, de carona. Era para ele levar a família dele. O benefício na vida de Ló foi ele ter ido atrás do tio. Ele fez coisas boas, Ló. Ele seguiu o tio que tinha a promessa. Coisa boa é quando você segue alguém que tem promessa. Você está no caminho da bênção, glorifica, exalta o nome do Senhor. Maldição é quando você escolhe o caminho do ímpio, porque o caminho do ímpio é arenoso, é escorregadio. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Coríntios 15, versículo 33. Salmo 1 diz que o ímpio não vai permanecer na casa de Deus. Uma pessoa ímpia, ela tem prazer na roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1. Ela tem prazer de se deter no meio dos pecadores. Ou seja, ela tem a prática da vida pecaminosa do povo lá fora. Os padrões do ímpio não são os padrões do justo. Ele não fica agoniado com as coisas que estão acontecendo aí fora. Não, ele tem prazer de se banquetear com as misérias do mundo. Se tiver que dar uma cheiradinha, dá. Se tiver que dar um pulo no motel, dá. Se tiver que encher a cara, enche. Se tiver que pular a cerca, pula. Isso é padrão ímpio. Quem está compreendendo? O padrão do justo, ele tem agonia no coração dele das práticas mundanas. Ele até é tentado, ele até é assediado, mas dentro dele há alguém tão puro que o incomoda. Não o acusa, mas o incomoda. Porque se você se sente acusado, não é o Espírito Santo que está te acusando, porque o Espírito Santo não acusa ninguém, ele incomoda o teu coração. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, o qual foste selado. Ló, ele tinha um coração que queria acompanhar o seu tio, ele acompanhou. Ele fez bem no início da caminhada dele. Meu tio tem a bênção, meu tio está com a palavra da promessa, eu vou segui-lo. E ele seguiu. O interessante, quando você vai ver, Abraão fazia altares. E você não vê uma vez Ló levantando altar. Engraçado, ele viu o tio caminhando, ele caminhou na sombra do tio, mas ele não praticava o que o tio Abraão fazia. Você pode ter parentes cristãos, presta atenção, você pode até gostar de estar junto com eles, mas se você não praticar as obras de fé, não vai valer nada para você. Quando olha a vida de Ló, ele termina a sua vida numa caverna, com duas filhas, cometendo incesto, embriagado. Quando eu olho a vida de Ló, eu vejo o final da vida de Ló. Numa caverna, presta atenção, numa caverna,
com duas filhas vivendo uma vida de lascívia, uma vida influenciada pelos padrões de Sodoma, uma vida influenciada pela pecaminosidade daquele povo. Essas meninas, elas entorpecem o pai, elas embriagam o pai, e elas geram filhos do pai. É assim que termina Ló, numa depressão terrível, no buraco de uma caverna, e mesmo assim foi justo, foi salvo, porque no Velho Testamento o padrão era outro. O padrão é o que viria depois, o sacrifício que viria depois. A promessa o alcançou. Mas olha a história desse homem, uma história de tragédia. E é isso que eu venho alertar você e a mim. Eu não quero terminar a minha vida com uma história de tragédias. Você não pode admitir a sua vida terminar com história de tragédias. E se você seguir um padrão acima de Ló, você vai ter problemas. E às vezes Ló, não estou dizendo só o personagem, o Ló pode ser algumas atitudes nossas de Ló. Alguns padrões de Ló que a gente carrega dentro de nós. Só vive na sombra. Eu estava meditando sobre isso. Ló vivia na sombra, sabe, do servo de Deus, e nunca se posicionou como discípulo, nunca se posicionou como alguém, não, eu quero servir esse Deus também. Olha no versículo 6, por favor, do capítulo 12, você vê que Abraão atravessou toda a terra que Deus havia prometido, foi até o carvalhais de Manre. Naquele tempo os cananeus viviam naquela região, um povo comerciante, um povo competitivo. No versículo 7, o Senhor aparece a Abraão e diz: a tua descendência te darei essa terra. Abraão construiu ali um altar. Abraão construía altares. E você não vê uma vez Ló construindo altar. Quando os filhos veem o pai orando e não ora, quando os filhos veem a mãe orando e não ora, quando os familiares veem pessoas indo à igreja e não vêm, quantas pessoas que sabem o caminho da vitória, mas não querem pagar o preço, porque são procrastinadores, são pessoas paralisadas pela preguiça, pela empáfia, pela passividade, mente passiva, pessoas com um mosquitinho tiram a atenção da palavra, pessoas que uma situação vem e consegue abafar o ânimo da pessoa, a pessoa não tem coragem de fazer nada. Nós estamos vivendo uma época de geração procrastinadora, uma geração paralisada, uma geração conduzida por circunstâncias, que começa dos pais e está refletindo nos filhos. Não toma iniciativa. Quando se coloca um desafio, recuam. Quando se coloca um desafio, tem medo do risco. Quando as pessoas têm medo do risco de tentar alguma coisa, não arriscam, não tem coragem de dar o primeiro passo, e aí ficam olhando as pessoas, os empreendedores agindo, e Deus abençoando, e ficam dizendo: o que ele fez para ter aquilo? Ele fez uma coisa que talvez está faltando em muitos de nós. Ele teve iniciativa, ele teve persistência, ele teve coragem. Você precisa entender. Eu preciso começar a me revoltar com a preguiça. Eu preciso me revoltar contra a procrastinação. Eu preciso criar uma revolta contra, sabe, a passividade. Eu estou muito passivo. Eu estou muito sem reagir, sem agir nessa situação. Só estou reagindo. Se você só está reagindo, você só está apanhando. Você tem que agir. E aqui em Ló, você não vê ele construindo altares. A vida dele se tornou uma tragédia, porque ele não colocou Deus em primeiro lugar. E Deus ainda o alcançou pela sua misericórdia. Ei, eu tenho uma notícia para você. Você pode até ser salvo, mas você pode ser um salvo medíocre. Você pode ser um salvo que não vai testemunhar Deus nessa terra. Você pode ser uma pessoa salva que não vai refletir a glória de Deus para ninguém. É possível? É possível. A salvação é mediante o nome de Jesus. A salvação é mediante a renúncia. A salvação é mediante a fé. A salvação é dom de Deus, não vem de vós. A salvação é você olhar os seus pecados em Cristo. Mas analise uma coisa: para você ter êxito na terra, você tem que construir uma vida cristã. Para você vencer as tentações da vida, você tem que construir estruturas capazes de repreender o mal.
E isso requer trabalho. E os preguiçosos não querem fazer. Os procrastinadores não querem fazer. As pessoas que vivem na empáfia não querem fazer. Não querem levantar mais cedo. Não querem buscar com mais zelo. Fala-se em oração, a pessoa nem liga mais. Fala-se em igreja, a pessoa não tem mais nem prazer da casa de Deus. Isso é sinal de pessoas vivendo em passividade. Pessoas não têm prazer de ouvir a palavra, pessoas não têm prazer de ler a palavra, pessoas não param para aprender a palavra. Chega ao ponto de dizer, eu já sei até a história que ele vai contar, eu já sei até a analogia que ele vai usar. Quero que você entenda uma coisa: se eu e você não praticar a palavra, nós somos procrastinadores. Nós vamos ter consequências na nossa vida e na nossa semente, e na nossa geração. E aqui diz o texto no versículo 7, que ele construiu um altar dedicado a Yahvé. No versículo 8, ele prosseguiu rumo às colinas ao leste de Betel, você vai ver. E diz o texto que ele edificou também ali um altar. Ele vivia construindo altares. E Ló estava na sombra dele. E você não vê uma vez Ló fazendo isso. Como é terrível. Você vê pessoas que só vivem na sombra espiritual de outro. E nunca são capazes de se tornar uma árvore para dar sombra para os outros. É lógico que você se tornando uma árvore frutífera, muitos vão estar debaixo da sua cobertura, maravilha, faz parte do processo cristão. Mas você tem que entender que você também tem que se tornar uma árvore, para que outras pessoas sejam cobertas pela tua sombra. Glorifica, exalta o nome do Senhor. Você tem que entender que a semente que cai, ela não vai ficar para sempre naquela terra, ela vai brotar, vai romper e vai se tornar uma outra árvore. Ló, ele prospera com o tio dele. Diz no capítulo 13, quando você vê o texto sagrado, ele prospera, o gado dele prospera, a manada dele prospera, porque ele estava debaixo de uma bênção. Deus estava abençoando ele, porque ele estava colado com alguém que tinha promessa. E Deus estava dando oportunidades para ele. Diga assim: Deus é Deus de oportunidades. Diga assim: dá oportunidades para mim. Eu tenho que estar atento às oportunidades. Quando eu vejo o texto sagrado, eu destrinchando o capítulo 13, você vê aqui, Ló foi com ele, no capítulo 13, ou seja, teve fome na terra, ele vai para o Egito, Ló vai junto. Quando ele volta, Ló vai junto. Aonde ia Abraão, Ló ia. Você pode ter companhias cristãs, maravilha, é bom, mas não é o suficiente para você ter a bênção plena de Deus. Você tem que aprender a ter experiências pessoais com Deus. Você pode estar casado com pessoas de Deus, você pode ter filhos de Deus, você pode ter maridos de Deus, você pode ter esposa de Deus. Isso não te faz uma pessoa abençoada plenamente. Você pode ter parentes, você pode ser filho de pastor, você pode ser filho de obreiro. Se você não tiver experiências com Deus, você não vai ter bênção plena. Você vai ter bênçãos porque você está em companhias de pessoas que têm promessa. Maravilha! Isso diz em Coríntios capítulo 7 a respeito até de casamento. Lá diz assim: se a mulher é casada com o incrédulo é santificado pela mulher. Ou seja, a mulher casada com o incrédulo, mesmo o homem não servindo a Deus, ele recebe algumas bênçãos por causa da mulher. E o contrário também é verdadeiro. Lá também diz: se o homem é casado com uma incrédula e ele é servo de Deus, ela é santificada por ele. Ou seja, um é canal de bênção para o outro. Mas eu quero que você saiba: se você é apenas sombra da outra pessoa, você vai só ter a metade da revelação. Quando eu vejo a vida de Ló, ele mostra como a pessoa é capaz de ter companhias abençoadas e não saber tomar decisões abençoadoras. Ele não soube tomar decisões, ele não soube tomar decisões na hora que era para tomar. E aqui no capítulo 13, quando caminha o texto sagrado, diz o versículo 4, ele já havia enriquecido no versículo 2, no versículo 4, olha o que diz aí: Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Nota como esse homem tinha um coração para Deus. Ele volta ao primeiro altar dele, ele volta ao primeiro pacto que ele fez. Quantas pessoas que estão aqui me vendo ou assistindo, pessoas que tiveram experiências com Deus, pessoas que tiveram experiências
Deus, e o tempo foi deixando eles apenas passivos. É como se o problema amansasse a pessoa. É como se a dificuldade colocasse um cabresto na pessoa, e a pessoa ficasse domada. Ei, eu vou dizer uma palavra para você: o Deus de Israel ainda continua com as garras afiadas. Não corta as garras do leão de Judá. Você não pode cortar as garras da tua atitude, da sua iniciativa. Pessoas que preferem ficar enclausurado em casa do que batalhando a fé. Pessoas que preferem ficar lambendo feridas em casa do que a luta pela vida. Pessoas que ficam esperando as coisas caírem do céu. Um passe de mágica vai acontecer. Não, amados. Deus deu a terra para você lavrar. A terra só vai produzir se você plantar. A terra não vai te dar nada. Você tem que plantar para ela devolver para você. A terra é muito ingrata. O ser humano é muito ingrato. Começa a mudar a tua semente. Começa a semear um pensamento de Deus. Começa a semear um pensamento estruturado na promessa de Deus. Quando eu vejo o texto sagrado, me assusta que Ló não aprendeu a levantar altares. Ló vivia na sombra. Ló entendeu que a prosperidade aliada ao desgaste provocou comodismo nele. Você vai ver que ele prosperou, e isso criou comodismo em Ló. E eu tenho percebido na minha caminhada espiritual que muitas pessoas, quando não tinha nada, estavam num aperto, tinha uma entrega maior. Quando o problema estava gritando na carne da pessoa, a pessoa chorava mais para Deus, a pessoa vinha mais à casa de Deus, a pessoa te entrega mais. Mas começou a sair do problema, começou a ver um sinal, a pessoa começa a ficar acomodada, a pessoa começa a ficar procrastinada, a pessoa começa a ficar paralisada. Diga assim: a passividade leva a pessoa ao comodismo. Digo, comodismo leva a ociosidade. Diga, a ociosidade leva uma vida perversa sexualmente falando. Você sabe por que tem pecados sexuais na vida de muitos justos? A ociosidade. A pessoa, ela começa a entrar pelo caminho da passividade. Ela começa a viver na fronteira de Sodoma. Ela começa a brincar com o pecado. Ela começa a brincar com as coisas das trevas. Eu tenho uma notícia para você: o diabo não brinca de ser diabo, não brinca de ser filho de Deus. Não brinca de ser filho de Deus. É ou não é? O diabo não brinca de ser maligno, ele é maligno. O pecado continua sendo pecado. Não, isso aqui não é tão pecado, isso aqui está bom. Não, Deus entende, Deus conhece o meu coração. É o sentimento de Ló. Quando eu vejo o texto sagrado, olha no versículo, por favor, 5. Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas e bois. Você não vê Ló fazendo altares de novo. Vê Abraão fazendo altares, mas Ló não. Eu fico tão perplexo de ver filhos, vendo pais fazendo altares e filhos não fazendo. Eu fico tão perplexo de ver maridos levantando altares e mulheres não levantando. Eu fico perplexo de ver mulheres pagando um preço altíssimo buscando a Deus e maridos não levantando um dedo de altar. Altar significa você abrir mão de algo para buscar a Deus. Abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua preciosidade. Tem pessoas que não abrem mão do seu tempo para Deus. Para vir uma reunião dessa, é perigoso a pessoa vir empurrado. Quando eu olho o texto sagrado, Abraão tinha prazer. Eu quero que você entenda, o trabalho, ele tem que ser prazeroso. Se não é prazeroso, é apenas emprego. E eu tenho uma notícia: hoje em dia as pessoas estão buscando emprego e não trabalho. Emprego é aquilo que vai te dar uma aposentadoria. Emprego é aquilo que vai te dar um salário no final do mês. Trabalho é o que vai dar satisfação para você e vai dar dinheiro. Hoje em dia as pessoas querem emprego. É o que Ló parece que não está. Ele queria ter a provisão do tio, mas ele não queria fazer o que o tio fazia, que era altar. Você pode ter até provisão, mas sabe de uma coisa: no dia da adversidade, a provisão não vai te livrar.
Aqui diz o texto sagrado, no capítulo 13, Ló que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas. A terra se tornou insuficiente para abrigar eles, ou seja, a terra não suportou a riqueza dos dois. O interessante é que Abraão dá a ideia, chega para ele no versículo 7, leia comigo no versículo 7 do capítulo 13, leia. Olha, engraçado, os cananeus e os, tem mais? Fariseus habitavam na terra. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque ela quer dizer um ensino para nós. Os cananeus e fariseus eram comerciantes, competitivos, tinha comparações, eles viviam uma vida de negócios, e parece que esse espírito pegou Ló. O perigo que muitos crentes, muito justos, estão às vezes se comparando com o mundo. Quando você se compara com o mundo, você se torna igual a ele. E Deus diz: compare comigo, eu sou santo, eu sou perfeito. Ele está dizendo: compare comigo, e eu vou te auxiliar a você ser uma pessoa tratada, uma pessoa completa. Porque tem de pessoas insatisfeitas, vivendo em angústia, em depressão, porque compara com a família fulano, o ciclano, a casa beltrano, o carro do fulano, o trabalho daquela pessoa, o ministério daquela igreja. Quantos pastores eu conheço frustrados, porque se compara com as outras igrejas. Ah, minha igreja é pequena, a igreja dele é grande. Para Deus não tem tamanho de igreja. Para Deus não tem esse negócio de tamanho. Ele quer ver altares. Quem está compreendendo? Você vai ver que Ló aqui, a terra não produzia o suficiente para ele. Ei, tem uma notícia para você: Abraão não dependia da terra, Abraão dependia do céu. É por isso que Abraão chega para ele e diz assim no versículo 8, leia comigo. Então Abraão propôs a Ló, leia: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavença entre meus pastores e teus pastores, afinal somos irmãos. Versículo 9: toda essa terra diante de ti, peço-te, se apartar de mim, se tomares a esquerda, irei para a direita, se tomares a direita, irei para a esquerda. Ou seja, ele tinha promessa, ele poderia escolher para onde ele iria. Quem tem promessa de Deus e sabe que Deus está com ele, dá preferência para os outros, porque ele sabe que aonde ele for ele vai ser abençoado. Ele sabe que onde ele for a promessa está com ele. Ele sabe que onde ele pisar os pés, o Senhor vai colocar suas mãos sobre ele. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Você é capaz de abrir mão das suas razões, mesmo você tendo razão. Não adianta você pleitear uma causa. Se você tem a promessa de Deus, deixa Deus julgar a situação. Você está sendo injustiçado numa área, entrega ao Senhor que julga com retidão. Abraão mostra que ele fazia altares e a motivação dele foi mudada. Eu tenho uma notícia para você: quando você faz altares, Deus muda até a sua motivação. Você que estava desmotivado, você volta a ter motivo para viver, você volta a ter motivo para agir. Levanta altares e a motivação vai chegar na sua vida. Tem força para nada, pastor. Tem ânimo para nada, pastor. Cuidado, você está entrando no caminho da destruição. E a destruição não é só você, sua família vai sofrer, seus filhos vão sofrer por causa da sua procrastinação, por causa do seu retardamento de tomar decisões, por falta da sua iniciativa. Filhos estão perecendo, filhas estão perecendo, porque nós pais muitas vezes terceirizamos o ensino. Ou terceirizamos para a igreja, ou terceirizamos para a televisão, ou terceirizamos para o computador, ou terceirizamos para a escola, ou terceirizamos para a vovó, ou terceirizamos para o titio, ou seja, não assumimos a responsabilidade. Ló terceirizou a vida, ele teve consequências. Quem está compreendendo? Quem está comigo na mensagem, diga amém. Amém. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Quem está com preguiça, diga amém. Quase abrindo a boca. Aqui no capítulo 13, você vai vendo que a hora que ele dá a opção para Ló, olha o que Ló faz, por favor, no versículo 10, é comigo. Então Ló, erguendo os olhos, era toda irrigada, até Zoar, era como o jardim do Senhor, leia, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes
Ló escolheu para si o Vale do Jordão. Note, aqui diz que era como o Jardim do Éden. Diga assim, não era o Jardim do Éden. Parecia o Jardim do Éden, mas não era o Jardim do Éden. Esse é o problema que Ló vai demonstrando. Ele toma atitude de acordo com os seus desejos e não de acordo com a visão de Deus. Se você tomar decisões segundo o teu desejo e não de acordo com a visão de Deus, você compromete a tua história. Há muitas pessoas que são justos, mas estão tomando decisões segundo os seus sentimentos. Aliás, são mais fiéis ao seu sentimento do que ao pacto com Deus. Aliás, são mais fiéis ao sentimento do que aos casais. Há marido que é tão fiel ao seu sentimento, ao invés de ser fiel ao casamento. Há mulheres que é fiel ao seu sentimento do que ao casamento. Eu me sinto assim. Amado, o sentimento não pode reger a sua vida. O que tem que reger a tua vida é a visão do céu, é o padrão do céu para você. Sentimento é uma coisa que um dia você está de um jeito, no outro dia você está de outro. Sentimento muda. Aqui mostra que esse rapaz tomou decisão de acordo com os seus desejos, não de acordo com a visão. Ele poderia ter falado: tio, o senhor tem a promessa, tio, o senhor foi chamado, o senhor foi aquele que fez a ponta de lança, o senhor é aquele que é o ariete, o senhor é o roteador, o senhor é o canal da bênção, o senhor decide. Ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Você, eu escolho para mim o que parece bom nos meus olhos. O que tem de pessoas, irmãos, quebrando a cara, o que tem de família sendo destruída, o que tem de jovenzinhos se arrebentando, porque estão atrás só dos desejos. Sacia o desejo da carne e depois vai se tornando uma caverna. E a Bíblia diz que houve incesto naquela caverna, onde duas filhas prostituiu com o pai. Aí você me pergunta, por que aquela pessoa entrou na vida sexual tão torta? Se você buscar a raiz, foi desobediência aos padrões de Deus e foi passividade da mente, foi ociosidade, foi momentos sozinhos, onde a pessoa não se ocupou, foi momentos onde não teve um orientador como Abraão. Você vai ver a vida desse homem, ele caminha para a destruição, mesmo sendo justo. Como é que pode a pessoa ser justificada por Deus e ter uma vida totalmente arrebentada? É possível, é possível. Dá uma olhada na vida de Davi, lá em Samuel, capítulo 11. No tempo que era ir para a guerra, ele procrastinou. No tempo que os reis iam para a guerra, ele ficou na empáfia do terraço. No tempo que era para ele mostrar coragem para a batalha, sabe o que ele fez? Ele ficou passeando no alpendre. A Bíblia diz que ele ficou ali na passividade da mente. E ele olha e cobiça Betseba, e ele toma Betseba, e um abismo gera outro abismo, uma passividade gera outra passividade. Quanto mais você ficar intimidado na sua casa, mais medo você vai ter. E a Bíblia diz que quem tem medo lança fora a fé. O medo lança fora a fé. O que lança fora o medo é o amor de Deus, é você saber que tem um pai que te ama, um pai que guarda você na entrada e na saída. Não importa o processo que você está passando, não importa o tamanho do deserto que você está lidando, existe um pai que cuida de você, e você está na palma da mão dele. Ele diz: ninguém pode arrebatar você da minha mão. Você volta a ter esperança, você volta a ter coragem. Ele disse que os dias serão maus, ele disse que os últimos tempos seriam trabalhosos, ele não te enganou. Ele disse que daria 2 contra 3 numa casa, lá em Mateus diz isso, que haveria divisão espiritual. Ele disse que haveria divisão espiritual numa família, 2 contra 3, 3 contra 2, um servindo a Deus com dedicação, o outro nem tanto, e o outro com um problema maior. Isso vai acontecer em muitas famílias nossas. Ele não mentiu para você nem para mim. Ele disse que haveria traições, haveria ofensa, haveria decepções, haveria ódio de um para com o outro. Mas ele declara em Lucas capítulo 21, 19: na vossa perseverança salvareis a vossa alma. Na vossa perseverança, a perseverança é exigida quando você está cansado.
A perseverança é exigida quando você não tem mais força. A perseverança é exigida quando você já está entregue. Ali você tem que arrancar um pouco mais. Digo fraco, eu sou forte. Joel 3:10 diz isso. Hebreus 11 declara: da fraqueza tirando força. Como é que pode da fraqueza tirar força? E descobrir que o segredo para vencer a passividade chama-se perseverança. Abraão foi perseverante. O sobrinho desligou dele, levou a manada de gado, mas ele disse: Ló, você escolhe. Ló escolheu segundo os olhos deles, e diz o texto sagrado, onde começa a tragédia maior na vida de Ló. Ele começa a andar na fronteira de uma vida errada de Sodoma. Cuidado com as fronteiras que você está andando. Cuidado com as fronteiras que você está chegando perto. Ah, esse site, esse canal, esse horário. Cuidado. Essa nova amizade, esse novo desejo está brotando no coração. Cuidado com essas fronteiras. Esses convites que estão dando para você. Cuidado. Jovenzinhos foram assediados porque viviam na fronteira. E foram presos porque tinha passividade. E foram presos na alma. Quando digo presos na alma, presos na garra do diabo. Tem muitas pessoas presas em emoções, em sentimentos, porque deixam a mente passiva, não motivam para as coisas de Deus. E o diabo vai sangrar nos corações se nós dermos lugar para a passividade. Quando eu dou lugar para a passividade, ele deita e rola na minha alma. Quando eu dou lugar para a preguiça, ele me estraçalha no sentimento. Quando eu abro mão de lutar, ele vem com tudo, preparando as tragédias dele. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio da vida e vida com abundância. Aleluia! Olha o que diz aqui no capítulo 13, por favor, no versículo 12. Lê bem alto comigo. Leia. Habitou Abraão na terra de Canaã. Ló habitou nas cidades da Campina, e armou suas tendas até. Tem versão que diz próximo a Sodoma, a fronteira de Sodoma. E você vê que depois ele passa a ser juiz de Sodoma. Ele morou perto de Sodoma, depois ele foi habitar em Sodoma. Cuidado, a queda de uma pessoa não acontece de uma hora para outra, vai dando sinais. Uma pessoa não desvia de uma hora para outra, que é um sinal. Uma pessoa desviada jamais senta no banco da frente. Uma pessoa que está desviada do Evangelho jamais senta no banco da frente e fica bebendo a palavra. Não estou dizendo que quem está no fundo está desviado, não estou dizendo isso. Eu estou dando um sinal para você. Quando eu vejo o texto sagrado, mostra que a queda da pessoa não acontece de uma hora para outra, não acontece. Ele vai alimentando raposinhas, ele vai alimentando sentimentos, mais do que a visão de Deus, ele vai alimentando ofensas, ele vai guardando machucados, ele vai guardando feridas. Nota que Abraão abençoa aquele rapaz, mas ele se ensoberbeceu. É quando a prosperidade, aliada com desgaste, gera o comodismo. Se você prosperar, preste atenção, e você tiver desgaste emocional, você vai entrar no comodismo. Tá bom, esse jeito tá bom, uma vez só tá bom, vou ler de vez em quando, vou orar de vez em quando, vou ouvir uma pregação de vez em quando, tá bom, já fiz a minha parte. Jesus declara: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga cada dia. Diga, cada dia. A cada dia você tem que fazer como Abraão fez, levantar altares para Deus. A cada dia você tem que decidir olhar pelo céu e não pela terra. Ló olhou pela terra, Abraão era dirigido pelo céu. Toda pessoa que é dirigido pela terra se decepciona, porque você tem a expectativa nas coisas da terra. Você espera do pastor, você espera do irmão, você espera da irmã, você espera da esposa, você espera do filho, e eles vão te decepcionar, porque a terra não vai satisfazer você. O que tem de marido decepcionado com a esposa, porque colocou muita expectativa nela. O que tem de mulher decepcionada com o marido, porque ela colocou muita expectativa nele. Começa a colocar a tua expectativa naquele que é sublime, naquele que é todo poderoso, e a tua vida na terra será dirigida.
Ló focou a vida dele baseado em padrões da terra. Por isso que acabou numa caverna. Por isso que acabou numa destruição familiar. O interessante é que quando Ló sai da vida de Abraão, quando eu vejo o texto sagrado aqui, versículo 14, leia comigo o versículo 14. Olha o que diz. E diz o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Diga-me, quando Ló se aparta, eu ouço a voz de Deus. Agora Ló não quero colocar como uma pessoa neste momento. Eu quero colocar Ló como um sentimento, como uma posição que você tem. Alguns pensamentos Ló você tem que arrancar fora. Algumas situações de Ló em você tem que tirar. Eu ouvi alguém dizendo, e eu adoço isso, endosso isso. Coloca nesse ano coisas que você tem que tirar. Coloca hoje em dia situações que você tem que arrancar do seu caminho. Eu tenho que romper com aquela amizade, eu tenho que deixar de assistir aquele programa miserável, eu tenho que deixar de entrar naquela página nefasta. Começa a tirar alguns Ló do seu caminho para você ver. Você vai ouvir Deus nitidamente, você vai começar a ser orientado pelo céu e não ser conduzido pelos desejos. A música é colocada esse ano, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, muito bem, valeu, é iniciativa boa, mas também faz o contrário, começa a arrancar posições que você tem que arrancar, padrões que você praticou nesse ano passado, que você não pode repetir nesse, palavrões, palavras pesadas, palavras tolas, esse mau humor crônico que muitos carregam, um mau humor crônico que está enraizado no osso do ser humano. Abraão era um homem que vivia no deserto, e Deus fez ele prosperar no deserto. Será que Deus não pode fazer você prosperar em Campinas, em Sumaré, na região, no Brasil? É lógico que pode, meu irmão. É lógico que pode. Aqui diz que quando nós se apartou, Deus fala com ele. O interessante é que ele se aparta e vai para as fronteiras de Sodoma. Diga assim, quem vive nas fronteiras corre o perigo de se influenciar com o país do lado. Quem mora na fronteira do Paraguai vai ter a facilidade de atravessar o Paraguai e comprar as bugigangas. Sim ou não? Quando você mora perto de Sodoma, Sodoma aqui mostra o ambiente hoje do mundo. É o ambiente do mundo. Se você começa a se aliar muito, você vai começar a pegar gosto daquilo lá, e você vai começar a praticar isso. Eu vejo na família de Ló, talvez ele não se corrompeu no Sodoma, mas a casa dele foi influenciada. A casa dele foi influenciada. A mulher dele foi influenciada. Diz em Lucas capítulo 17, lembrai-vos da mulher de Ló, que ela olhou para trás e se converteu na estátua de sal. Era para ela ter saído da cidade, mas ela também teve que ser empurrada. É outra procrastinadora, é outra pessoa que vive na passividade, a mulher de Ló. Sabia que não tinha que olhar para trás e olhou para trás. É como se ela olhasse, eu tenho uma saudade daquele padrão, que saudade daqueles vizinhos. E Deus havia dito, eu vou destruir Sodoma. E manda 2 anjos, a Bíblia diz que manda 2 anjos. Esses anjos chegam em Sodoma e Gomorra. Olha o que encontra, por favor. E sem contar que no capítulo 14, Abraão ainda resgata Ló do sequestro. No capítulo 14, reis invadem Sodoma e Gomorra, rebata todo mundo, tira a riqueza de todo mundo. Sabe quem vai resgatar? Ló, Abraão. Ló vai preso, Ló fica encarcerado junto com o povo de Sodoma e Gomorra. E o tio dele, Abraão, junta 318, vai lá e resgata novamente Ló. Mas Ló não voltou para Abraão, voltou para Sodoma. O interessante é que a síndrome de Ló, ela pode me pegar, pode pegar você. Não tem tempo de igreja, tem que ter tempo de altar, para que você possa prevalecer quando vier as tragédias. E a maior tragédia não é a morte, a maior tragédia é você ter uma vida sem objetivo. A maior tragédia é você ter uma vida empurrando com a barriga, seja o que Deus quiser, tanto faz para lá como para cá. Não, amado, começa a traçar algumas coisas para Deus. Senhor, esse ano eu vou valorizar mais a tua presença, esse ano eu vou te buscar mais, eu preciso mais de ti, eu necessito mais da tua palavra.
É por isso que se enche igrejas por aí, oferecendo um copo de água, oferecendo-se uma pedra de Jerusalém, e as pessoas abraçam. As pessoas querem que as outras pessoas façam o trabalho para eles. Não querem ter o preço de levantar cedo, não querem ter um preço de gastar tempo na palavra, não querem ter um preço de ouvir uma ministração, não querem ter um preço de chorar diante de Deus. Você tem que entender que a sua casa está na tua mão, a sua vida está na sua mão, estava na mão de Ló, ele escolheu o caminho. O interessante no capítulo 19, onde a gente leu, você vê que Deus aparece para Abraão com os anjos, 2 anjos, e o Senhor aparece para Abraão, no capítulo 19, versículo 1. E o Senhor diz: eu vou destruir Sodoma. E aí Abraão lembra que tem um sobrinho lá e diz: escuta, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Deus fala: não, Abraão, por amor aos 50 eu não vou destruir. E Abraão começa a questionar com Deus, começa a pleitear, começa a se colocar na brecha. Lembra lá em Ezequiel 22:30? Eu busquei um homem que estivesse na brecha para não destruir essa cidade, mas não achei ninguém. Será que Deus, quando vem na minha casa para destruir, Ele vai me achar defendendo a minha casa? Será que Deus, quando chegar para destruir a sua casa, Ele vai achar alguém pleiteando? A Bíblia diz que Abraão pleiteou dizendo: se tiver 45, o Senhor destrói. Não destrua. Ele foi negociando com Deus: se tiver 10, o Senhor vai destruir? Não, por amor aos 10 eu não vou destruir. Ele lembrou da família de Ló, lembrou das filhas, lembrou dos genros. Elas estavam para casar, as meninas eram virgens. Ia casar com 2 rapazes de Sodoma e Gomorra, pessoas perversas, pessoas abomináveis, pessoas que viviam na vida da sexualidade ativada. Ou seja, a casa dele estava comprometida. Ele comprometeu a história dele pela decisão que ele tomou. Foi salvo? Foi. Mas a história dele não diz nada. Não terminou bem. Não terminou bem. Diga: se eu quero terminar bem. Diga: a história da minha casa tem que terminar bem. Pode estar passando um processo doloroso em sua casa. Ei, eu não estou trazendo palavra negativa para você não. Eu estou alertando, o final ainda vai acontecer. Deus pode reverter muita coisa na sua história. Deus pode mudar caminhos na sua vida. Deus pode dar motivações tremendas. Mas é preciso você romper com essa empáfia. É preciso você romper com essa preguiça. É preciso você romper com essa letargia espiritual e começar a levar a sério as coisas de Deus. Ninguém vai comprar a tua briga, vai comprar até a página 9. A página 10 você está por conta. Até a página 9 você conta com amigo, você conta com intercessores, você conta com mantenedores, você conta com ajudadores, mas tem uma página que é você, o problema e Deus. Tem situações que ninguém pode estar comigo, é eu, Deus e o problema. E eu tenho que tomar a decisão. Eu não posso forçar a minha esposa a tomar a decisão que está no meu alcance. Eu não posso passar para minha filha o poder de decisão, porque eu tenho que tomar a decisão. Tem algumas decisões que eu participo da igreja, mas tem decisões que eu tenho que tomar como pastor. Tem decisões que a minha esposa participa, mas tem decisões que eu, como cabeça da casa, tenho que tomar. E você, como mãe, tem que tomar também. Quem está compreendendo? Diga assim: retardar decisões só acumula problema. Quando você retarda o que tem que fazer, você só está adiando a tragédia. Ela virá. Aqui em Gênesis 19, você vê esse quadro que os anjos estavam puxando ele, estavam hesitando a sair, não queria sair. Você não imaginou? Ele viu milagres lá com o tio dele. Ele viu prosperidade com o tio dele. Ele viu que o tio dele resgatou ele de uma prisão, que ele foi preso no capítulo 14. Houve reis que invadiram aquela cidade, roubaram todo mundo e levaram as famílias de Sodoma. Abraão foi atrás disso e resgatou ele de volta. O interessante é que tem pessoas que têm sinais de Deus, têm livramento de Deus, têm bênção de Deus e continuam hesitando. É só mais um pouquinho. Até aqui, mais um pouco.
me jogar, mas eu acho que é mais um pouquinho. Eu ainda estou no limite de Deus. Eu ainda estou no limite. Cuidado, esse limite pode romper e você quebrar a cara. Ah, mais um pouquinho, eu vou brincar mais um pouquinho com isso, eu vou ficar dessa forma mais um pouquinho, mais esse dia, mais esse domingo, mais essa semana. Cuidado, talvez você não tenha amanhã. Faça hoje, tem que ser feito hoje. Reavalie a sua decisão com Deus, o seu pacto com Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Quando eu vejo essa história, me doeu o coração. Olha aqui no versículo 18, o 17 diz: salva depressa, não olhe para trás. O 18 diz: não, meu Senhor, eu te rogo. Você começou a pleitear com os anjos: não vou para lá, não, eu não dou tempo de ir para lá. No versículo 19 ele diz assim: eis que teu servo encontrou graça aos teus olhos, mostraste uma grande misericórdia ao meu respeito, salvando minha vida, mas não conseguirei chegar até a montanha sem que me atinja primeiro essa terrível tragédia. Deus havia dito para ele: enquanto você não sair de Sodoma, eu não vou destruir. E mesmo assim ele teve medo. Quando olha a Bíblia Sagrada, os anjos tinham dito para ele: eu não posso fazer nada em Sodoma e Gomorra enquanto você estiver aqui. Não interessante que os homens da cidade quiseram conhecer os dois homens que ele hospedou. E olha o padrão que Ló faz. Quando você vê aqui no versículo, deixa eu te mostrar aqui. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Olha aqui no versículo 9 do capítulo 19: retira daqui. Esbravejaram eles, alegaram furiosamente: este homem é um simples estrangeiro, veio morar entre nós e já pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos ainda pior do que eles. Eles queriam seduzir os dois rapazes que Ló recebeu em casa, os dois anjos. No versículo anterior, diz que eles queriam ter relação sexual com os anjos. Uma cidade pervertida, um povo abominável, um povo vivendo só nos prazeres da carne. Sabe o que Ló faz? Ele pega as duas filhas dele virgem, presta atenção, e ele apresenta no versículo anterior para os homens da cidade: ele estupra elas. Não faz nada com os hóspedes, não. Pode violentar as minhas filhas. Olha a passividade desse homem. Olha que ponto chegou ele, de entregar os seus filhos à destruição. Quando os anjos viram isso, diz o texto seguinte: os anjos saem à porta e faz aquele povo ficar cego. E ele puxa Ló e a família dele, ainda dá uma ordem: escuta, tem mais parente? Tem, vai chamar o teu genro. A Bíblia diz que eles foram chamar os genros. Sabe o que os genros falaram? Você está brincando, isso não vai acontecer. Genros escarnecedores, genros zombadores. Quando os pais, quando as mães estão lidando com noras zombadoras, com genros zombadores, terrível. Semente comprometida, semente apodrecendo, por causa de falta de iniciativa. Quem está compreendendo? Essa palavra tem vários tempos no meu coração. Quando eu vejo em Êxodo 8, 10, diz que o faraó tinha rãs no terraço dele. Ele chega para Moisés e fala: Moisés, tira essas rãs aqui. Fala: não vou tirar não, se você não deixar meu povo embora. Ele falou assim: mas se você mandar meu povo embora, eu mando as rãs embora. Aí ele perguntou: quando você quer que eu peço para tirar as rãs? Sabe o que ele disse? Amanhã. É assim no amanhã. Amanhã eu começo um pacto com Deus, amanhã eu começo a ser fiel com Deus, amanhã eu vou lutar, amanhã eu vou batalhar pela minha vida. Não é amanhã, é hoje. É hoje. O teu amanhã se define, é hoje. Hebreus 3 declara: se hoje ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. É hoje, é agora. Amanhã eu faço, amanhã eu começo. É hoje. Olha nós terminando para você não sentir aquado e sem desafiar. Quando eu vejo a vida dele, no versículo 26, diz aqui: contudo a mulher de Ló olhou para trás, imediatamente transformou-se numa estátua de sal. No versículo 30, olha o que acontece com ele. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo se instalou
numa caverna, nas montanhas, ele e as suas filhas. Ao final trágico desse rapaz, olha o que acontece com ele no versículo 33, leia comigo, o 32, lê o 32. Demos de beber vinho ao pai, embriaguemos o nosso pai, eu como mais velha deito com ele, depois você deita com ele. Olha o pensamento pervertido das filhas, porque um pai levou a família às fronteiras de Sodoma, ou uma mãe. Você tem levado a sua família a viver em qual fronteira? Você tem santificado a sua casa? Você tem procurado promover as coisas de Deus na sua casa? Você, mãe, você tem passado as coisas de Deus na sua família? Você, pai, você tem feito isso? Você, filho que conhece a palavra mais que os pais, você tem promovido o evangelho na sua casa? Você, marido, conhece mais que a tua mulher, você tem promovido o reino de Deus na sua casa? Você, mulher, que conhece mais a palavra do que o seu marido, você tem promovido as coisas de Deus na sua casa? Quando eu vejo isso aqui, cada vez que renunciamos algo para Deus, nossas motivações são purificadas. Abraão renunciou à escolha, Deus purificou o caminho dele. Ló não renunciou, o caminho dele acaba dessa forma, em tragédias. Qual que é a lição disso aqui? Que a queda não acontece de uma hora para outra. A pessoa se prostra, começando com a passividade, com a preguiça, gosta de dormir mais tarde, não tem mais prazer de acordar e ver o sol, não tem mais prazer nem de olhar a vida, não tem alegria de ver as flores, não se alegra nem com a natureza. É capaz de pegar uma viagem dos sonhos, é capaz de conhecer um lugar que você desejaria a vida toda, e você chega lá, sentar, não é tudo isso. As pessoas começam a andar pelo caminho da decepção. Abraão foi abençoado, porque ele construiu altares. Ló teve maldição familiar, porque não levantou altares continuamente. Pastor, mas quem levanta altar tem problema? Abraão teve problemas, mas Deus deu sabedoria para ele lidar. Não quer dizer que você levante altar, você não vai ter problema. Espera lá, você vai ter problemão, mas você vai ter direção, você vai ter paz, você vai ter alegria de viver, você vai ter motivação de servir esse Deus, porque a tua vitória não está aqui, está lá em cima. Glorifica e exalta o nome do Senhor. A tua expectativa não se prende só à terra, a tua expectativa está ligada ao céu. E Deus levanta depois, quando Ló vai embora, e diz: Abraão, mede a terra de comprimento e largura, tudo é teu. O interessante é que mostra: comprimento é quando você está prosperando, largura é quando você está parado no mesmo lugar, parece que nada acontece. Deus está tratando com você, mas você vai andar tanto para frente como do lado. Talvez você está no período de andar de lado, Deus está tratando com você, mas você vai andar em comprimento também. Mede a largura e mede o comprimento da terra, é o que eu prometi para você. E Abraão, no tempo da promessa, aconteceu. Fique de pé, diga assim: eu quero construir altares. Quem deseja construir altares, vem aqui à frente.